Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema de conversa são correlações, a noção de estatisticamente significativo e também vou falar de regressões lineares. Já falei noutros vídeos, mas vou falar aqui um bocadinho mais. Porquê é que eu vou falar disto tudo? Porque quero-vos ajudar a criarem o vosso modelo. Se são, como eu, gostam de analisar dados, então podem tentar encontrar relações entre esses dados. E vamos tirar algumas conclusões engraçadas neste vídeo. Não sei se tinham noção ou não, mas vai ser interessante. Antes de mais nada, então, correlações. Vocês fizerem correlation ou, no Google, vão logo dar à Wikipedia, tem muita informação sobre isto. Mas a ideia principal que eu quero passar para vocês, existem vários tipos de correlações. Nós vamos falar de correlações lineares entre duas variáveis. E existem muitas. Neste tipo de correlações, ou seja, se uma variável, o que quer dizer com uma correlação linear? Se uma variável aumenta, a outra aumenta também, ou se uma variável aumenta, a outra diminui. Existe uma correlação, pode ser positiva ou negativa. E existe o termo, este coeficiente de correlação de Pearson, vocês estão a ver aqui, não é? Normalmente estas correlações estão entre mais 1 ou menos 1. Se for próximo de 1, quer dizer que é uma correlação muito forte. Se for uma correlação muito próxima de 0, quer dizer que a correlação é muito fraca. E vice-versa para o lado negativo, não é? Se for uma correlação muito próxima de menos 1, quer dizer que as variáveis estão correlacionadas inversamente, não é? Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Pronto. Isto é importante porque nós vamos achar termos de correlação e depois vemos se as variáveis estão interligadas ou não. Agora, sempre que se dá correlação, temos de ter cuidado, porque correlação não implica causa, não é? E temos de ter cuidado ao escolher as variáveis, porque elas têm que estar de alguma maneira correlacionadas. Senão podemos cair no ridículo de fazer algumas correlações que não fazem muito sentido. Tipo, eu fui procurar, não é? Tipo, aqui a produção de mel em colónias de abelhas nos Estados Unidos e execuções, né? Nas camas, execuções para a morte, etc. Tem uma correlação de 86%, mas quer dizer, são duas variáveis que não têm nada a ver. Isto tem vários exemplos. O que é que diz aqui? Letters, sleeping bees, number of pills killed by... O que é que... lá está. O que é que abelhas têm a ver com aranhas? Enfim, temos de ter cuidado quando correlacionamos as variáveis e se alguma coisa... se elas têm alguma relação entre si. O que é que diz aqui? Consumo de galinhas e o total crude oil imports e a importação de petróleo. Tudo bem, tem uma correlação de 90%, mas o que é que as galinhas têm a ver com o petróleo, não é? Por isso temos de ter cuidado com este tipo de correlações. Para isso, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar em futebol, que é o mais fácil. Eu peguei na minha base de dados, não é? Se vocês veem no meu Face... desculpem. Devia cortar isto, mas enfim. Eu peguei na minha base de dados, vocês veem no meu Face. Já fiz aqui um pequeno tratamento de dados. Mas pronto, estão aqui os jogos, estão aqui as odds que tinha no mercado. Escolhi algumas variáveis. Vejam que eu escolhi variáveis que eu chamo inteiras, contínuas. Porquê? Porque não estou à procura de regressões tipo logísticas e coisas do género, ou seja, entre variáveis que podem ser binárias, ou tomam só dois valores, tipo sim ou não, 1 ou 0, nada disso. Ou se ganha ou se não ganha, não é isso que eu estou à procura. Isso é um pouco mais complexo. Eu vou tentar usar uma ferramenta simples no Excel que todos vocês podem utilizar e tentar achar relações entre variáveis contínuas. Pronto. E veem que eu tenho aqui odds, pontos por jogo, isto são variáveis que normalmente têm todos acesso, média de golos marcados, média de golos sofridos da equipa da casa e fora de casa, número de remates à baliza, número de remates totais, número de golos no fim,
Ora, isto é classificação, não era preciso para aqui, mas pronto, está aqui a liga, está aqui as equipas. Pronto, isto é para achar relações entre as variáveis. O que é que eu fiz primeiro? Antes de mais nada, vocês convém ver se no Excel tem isto ativado. Para isso vão aqui ao Options, correto? Options, acho que sim, é Options, Opções. Aos add-ins, estão a ver? E têm que ter isto ativado. Já agora já fiz alguns vídeos com o Solver Add-in, mas podem ativar também já o Solver Add-in, que dá imenso jeito. E tem que ativar o Analysis Tool Packer. Se estiver aqui em baixo, pronto, basta carregarem e depois ele vem cá para cima e fica ativado. Ok, esta parte já está. Depois, onde é que isto aparece? Aparece aqui na Data. E aparece aqui Data Analysis e o Solver. São algumas ferramentas que eu utilizo. E na Data Analysis, a primeira coisa que vamos fazer é ver correlações. Está aqui, estão a ver? Correlation. E se eu fizer a correlação, vamos supor que eu quero a correlação, estudar a correlação entre estas variáveis todas, odds, equipa da casa, até os golos. Pronto, eu escolhi todas. A primeira linha é o label, ou seja, é os nomes das variáveis e quero numa nova janelinha. Faço OK. Pronto, e aparece aqui a correlação, aparece aqui um gráfico. Eu vou agora apagar isto, que é o mesmo gráfico que este. Vou só apagar isto, mas aquele já está. É só para vos mostrar como é que se faz. Vejam aqui então aquilo que eu estava a dizer. Isto é os valores de correlação entre as variáveis, estas variáveis todas, e o valor se negativo, positivo, etc. Eu pus aqui isto só para vos auxiliar, que é para interpretar estes valores. Não é? Claro que estes valores que estão aqui nesta diagonal são os valores que tem que ser 1, não é? A variável, como é que isto se lê? Qual é a correlação entre esta variável e esta variável? Não é? A interseção dá o valor da correlação. Se neste caso pode ser muito forte, moderada, fraca ou desprezível. O que a gente gostava de ver aqui, isto é uma primeira conclusão, não é? O número total de gols num jogo, a gente gostava de encontrar uma correlação forte, quer fosse com as odds do mercado, quer fosse aqui com o número de pontos, quer fosse com as médias de gols marcados e sofridos. Mas a verdade é que estas médias, os pontos ganhos pela equipa da casa ou as mesmas odds explicam muito pouco. Não existe uma correlação realmente forte. Aliás, não existe nenhuma até moderada. É tudo fraca ou desprezível. Neste caso, pegando nesta base de dados de 1905 jogos. O que é uma grande infelicidade, não é? Porque se repararem, a maior parte das pessoas olham muito para as médias, não é? Do jogo. Este jogo os últimos 10 jogos teve over 2,5, etc. E guiam-se muito por isso, mas a verdade é que esse valor pouco significa para o resultado final de um jogo de futebol. Não existe uma relação linear desse valor com o número de gols que é esperado para o jogo. Com grande velocidade, gostava de dizer que existia uma relação muito forte, mas a verdade é que não existe. Por isso, eu próprio utilizo as médias, mas tenho sempre atenção a isso, né? Principalmente utilizo as médias para depois utilizar uma outra ferramenta, né? Que já falei também muitas vezes, distribuição de Poisson, que utiliza o valor médio, mas aí a abordagem é diferente. Mas se pensássemos, porque também havia aquele estudo por trás, não é, que indicou que o melhor valor para usar para o parâmetro da Poisson seria a média. Enfim, voltando aqui para isto. Correlações. Podem ver então que se eu quisesse achar destas variáveis aqui uma correlação forte, fraca, com o número de golos, realmente não existe. Não é? O máximo que eu encontro aqui neste momento é 0,16, menos 0,20 e podem ver que estes valores
positivos ou negativos, indica que é uma correlação desprezível. Aliás, não tem nenhum valor acima de 0,3, correto? Não, não tem. Ou seja, se eu quisesse arranjar uma relação entre o número de golos para um jogo de futebol e estas variáveis, não fazia muito sentido. Outra coisa que podiam fazer, mas existem outras relações, desculpem, antes de mais nada. Já agora, como é que eu sei que eu estou a fazer isto bem? Por exemplo, é fácil. Se pegarem na correlação entre a odd da equipa visitante, a odd 2, e o empate, ou seja, as duas estão fortemente correlacionadas. Ou seja, se uma estiver alta, a outra também tem que estar alta. Faz sentido, não é? Faz sentido. Por exemplo, a correlação entre a odd 2 e a odd 1 no mercado estão inversamente correlacionadas. Neste caso está a dar uma correlação fraca, não explica tudo, mas aqui faz sentido que estas variáveis aqui estejam correlacionadas, porque a gente sabe que o mercado de probabilidades, não é? No final, elas têm que dar somar 100%, por isso se uma estiver muito alta, a outra tem que estar muito baixa. E é isto que se está a verificar aqui. A mesma coisa para o under 2,5 e o over 2,5, não é? Tem uma correlação inversa. Tinha que ser assim e forte, não é? Se um estiver alto, o outro tem que estar baixo. Por isso é que está aqui negativo, menos 0,8. Por isso, seja, isto está-vos a dar este exemplo parvo e deixei estas variáveis mesmo por causa disso, para vos mostrar que existe uma correlação entre estes dois mercados, que a gente a priori já sabia, mas depois é manifestado nesta correlação de Pearson. Outras coisas interessantes, não é? Uma coisa, por exemplo, o número de pontos por jogo. Curiosamente, não é? Por exemplo, o número de pontos que a equipa da casa ganhou está inversamente correlacionado com a odd que a equipa da casa tem. Embora seja uma correlação fraca. Moderada, aqui o número de pontos da equipa da casa visitante tem uma correlação moderada com a odd da equipa da casa, no sentido positivo. Enfim, podem ver que há correlações interessantes. Aqui esta também faz muito sentido, não é? O número de pontos da equipa da casa, points per game, não é? Tem uma correlação forte com a média de golos marcados pela equipa da casa. Faz todo o sentido, não é? Quanto mais golos marcar, também maior é a probabilidade dessa equipa ganhar. Pronto, aqui estão várias correlações entre estas variáveis e o que é que... Isto deve-se fazer sempre, é tentar encontrar as correlações e pegar variáveis que possam ser significativas. E depois disto é que se deve tentar pegar nessas variáveis e fazer tipo uma regressão. Mas vamos supor que não fazíamos isso. Em vez de estudarmos primeiras correlações, queríamos fazer uma regressão à força bruta. E a relação que eu queria descobrir, né, eu não tinha feito, este pré-estudo era então fazer uma regressão, vou-vos mostrar, entre duas variáveis. E também aqui tem a regressão, está aqui. Regressão. E o que é que eu quero? Eu quero que a variável, a variável que eu quero descobrir é o número de golos no jogo. E depois as variáveis que vão influenciar o número de golos no jogo é tudo o resto. É mesmo uma regressão à força bruta. Pronto. E a primeira linha é os nomes. Depois quero isto numa nova folha. E depois isto dá-me aqui um sumário, né? E eu já vou explicar isto tudo, que é o mesmo sumário que eu tenho aqui. E eu agora só vos quis mostrar como é que se faz e agora vamos tirar algumas conclusões. Vou pagar e vamos aqui. Então, o resultado da força bruta. Antes de mais nada, quando a gente olha para um modelo de regressão, não é? A gente olha muito para este R quadrado, não é? E basicamente o que isto me está a dizer é que este modelo, se eu fizesse este modelo para achar o número de golos, este modelo só explicava 5% do modelo, ou seja, é um modelo péssimo. Não utiliza isto nunca. Este modelo é para deitar para o lixo. Mas a gente já estava à espera disto, não é? Porque quando estudámos a correlação entre o número de golos e estas variáveis, vimos que nenhuma delas tinha uma correlação
significativa para este modelo. Uh, por isso não utilizem isto, mas tínhamos aqui um modelo, não é? A gente aplicava isto, como quem não quer saber coisa, apesar do modelo só explicar 5%, ou seja, não expliquem nada, e, e pronto. Mas se, vou fazer aqui um parênteses, mas se, vamos supor que isto não era um modelo que dava um R quadrado bastante elevado, só 80%, 60%, 70%, enfim, não interessa. Depois, o que é que tínhamos que fazer? Nestas variáveis, para ver se as variáveis eram estatisticamente significativas, ou seja, tínhamos que encontrar aqui os valores que eram menores a 5%, ou seja, 0,05. Neste caso, já realcei, o único valor que seria significativo era este. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os outros valores, ou todas estas variáveis, para o meu modelo de golos no fim do jogo, não eram estatisticamente significativas. Ou seja, o nosso modelo, mais valia se eu quisesse saber se um jogo era para golos ou não, era simplesmente ver a odd do over 2,5. E esta odd do over 2,5 estaria correlacionada negativamente, ou seja, quanto mais alta o over 2,5 estivesse, menor seria a probabilidade de golos. O que é o que a gente já sabe, apesar que, como veem, se pegarem, querem um jogo para golos, mas se pegarem na odd do over 2,5, isso não vos diz nada. Porque o R quadrado, né, aqui, este modelo, tendo em conta só o over 2,5, não vos explica nada. 5% não é nada. Por isso, não façam isso, tá? Lá por oferecer uma odd, isso não quer dizer nada. Não utilizem. Não se baseiem, mas é um erro muito comum, né, que toda a gente utiliza. É pegar em amostras pequenas, é ver que o over está acima de 2, então é um jogo para golos. Não, a odd acaba por... É a expressão coletiva de todas as pessoas, mas a verdade é que, se analisarmos muitos jogos, vemos que a odd não vai explicar nada desse jogo. E a gente sabe, tanta coisa que pode acontecer num jogo de futebol. Enfim, se fosse assim tão fácil, toda a gente fazia dinheiro com futebol, não é? Como é óbvio. Mas pronto, é uma conclusão interessante, não é? Apesar este modelo não, eu nem devia fazer esta análise, porque o modelo em si não serve para nada, mas se isso acontecesse, basicamente este modelo seria algo do género. O número de golos final seria igual a este valor, a 3,57, depois mais o beta 1, que era este coeficiente, vezes o valor, ou seja, este beta 1 é este coeficiente aqui, só teria estes variáveis, ou seja, seria algo deste género, 3,53, este é o coeficiente, depois este seria o outro coeficiente, este seria o outro coeficiente, depois aqui não é nada, aqui tinha que pôr o valor do over 2,5, coeficiente, depois multiplicar, vamos supor que coeficiente 2,14, estes valores teriam que multiplicar, este vezes este, os 14, ou seja, então o número de golos, isto é uma equação linear, seria igual a este valor mais este valor. Ou seja, este jogo especificamente teria 2,39 golos. Seria um jogo para, se eu tivesse uma odd de 2,14 para o over 2,5, seria um jogo para 3,39. Mas não faz sentido nenhum fazer este modelo, porque o modelo em si não presta. Mas vou então agora dar-vos um exemplo de um modelo que poderia ser utilizado com estes dados. Um modelo para determinar a odd do mercado, se estava correto ou não, tendo em conta por base alguns valores estatísticos. E
Ou seja, é um modelo para fazer o pricing, para definir o preço a que a odd devia estar no mercado, tendo em conta os pontos por jogo e as médias e o número de remates, etc, etc. E para isso, eu vou utilizar este jogo do Benevento, mas novamente, o que é que eu fiz? Eu fiz a relação, novamente, eu tentei utilizar novamente uma regressão. Neste momento, eu escolhi que queria, a variável que eu queria determinar era a odd que devia estar o mercado, e depois adicionei estas variáveis todas, não é? Para... Deixa-me lá. Pronto, eu fiz isto, basicamente. Pronto. E depois fiz OK. Quando eu fiz isto, deu-me isto. É a regressão da odd 1. E aqui, vale o que vale, criei este modelo para fazer o pricing do mercado. Agora, o R quadrado, novamente, aqui dá 50. Ou seja, já estamos aqui com algo mais interessante, não é? Embora não seja um modelo super bom, eu acho que para fazer um pricing da odd do mercado já não é mauzinho ter um modelo que explica 50% da odd, tendo em conta alguns destes valores. E então, supondo que isto é um bom modelo para determinar a odd que deve estar uma dada equipa, depois íamos ver então se os valores eram estatisticamente significativos. E realmente, se repararem, depois o p-value vai dar tudo abaixo de 0,05, que é o que a gente quer. Ou seja, todos estes valores, todas as médias da equipa da casa, visitante, gols concedidos, remates à baliza, etc, etc, todas elas são estatisticamente significativas. Atenção que há aqui variáveis que acabam por estar fortemente correlacionadas, possivelmente, que é o número de remates à baliza e o número de golos marcados. Deixem-me ver. Average goal score. Ou seja, até posso estar a... Como é que eu ia dizer? Posso estar se calhar não preciso de tantas variáveis, até pode ter menos variáveis, e o modelo não perde muita eficácia em si. Ou posso estar a fazer uma coisa que é o overfitting, estar a usar demasiadas variáveis em que possivelmente muitas das variáveis estão correlacionadas entre si. Mas, tirando isso, era um modelo, teoricamente, que utilizaria estes valores, que são, a priori, nós já os conhecemos, o número de remates, o número de remates à baliza, o número de remates totais, etc. E construímos então o nosso modelo. E o nosso modelo teria este coeficiente, estão a ver? Estes valores seriam os valores dos betas, que isto o beta 0 é este valor, o beta 1 mais todos os outros seriam estes valores, e os valores de pré-live disto. Eu fui buscar o jogo do Benevento. Podia ter buscado outra. Eu escolhi aqui um do meio. Ou seja, eu basicamente copiei estes valores aqui. Estão a ver? Estão a ver? Copiei este jogo para aqui. Depois é fazer o produto, e a soma é o produto destas duas variáveis e somá-las todas. Pronto, eu usei aqui uma função que é o soma de produto e depois somar o coeficiente. Ou seja, a odd desta equipa deveria estar, segundo este modelo, à volta de 3,83. E, na verdade, o resultado, quando eu fui ver no mercado, a odd estava à volta de 3,74. Ou seja, até que ponto, não é? Não podemos, tendo em conta estas variáveis, podemos determinar a odd a que uma dada equipa deve estar no mercado para ser justa. Pronto. É isto. Este modelo acabava por determinar então qual era a odd em que a equipa da casa devia estar, tendo em conta as médias e as médias de remates, as médias de golos marcados e sofridos. Pronto. É um modelo.
eu só tentei mostrar mais ou menos qual é o caminho que vocês podem utilizar para construir alguns modelos. Não é muito difícil, penso eu. Vocês podem brincar com isto bastante. Agora é só uma questão de arranjarem dados e analisarem. Neste caso eu utilizei variáveis, como eu disse, contínuas ou reais, ou como lhes quiserem chamar, números, pronto. Existe outro tipo de regressões, não é? Que depois podem, se calhar mais à frente, de falar delas. Mas ou seja, eu queria um modelo que inicialmente que era para determinar o número de golos no jogo, mas eu cheguei à conclusão que não havia correlações fortes entre as variáveis, ou não fazia sentido estar a criar um modelo porque não havia relações entre estas variáveis todas para determinar o número de golos num jogo. Mas entretanto, ao analisar as variáveis, vi algumas correlações interessantes entre as médias e, por exemplo, as odds a que os mercados deviam estar. E criei este modelo para a odd da equipa da casa. Podia ter um raciocínio semelhante para a equipa visitante ou fora de casa. Pronto, aqui está, pessoal. Por isso, se tiverem dados, vejam as correlações entre os dados. Isto pode ser aplicado no futebol, como também é muito aplicado, por exemplo, em cavalos. Não é? Também podem determinar correlações entre os cavalos. Por exemplo, se a odd de um cavalo num dado mercado desce, qual é a implicação que tem no outro, não é? Porque a gente sabe que no mercado as probabilidades no final têm que dar 100%, não é? E se uma odd descer muito, alguém tem que pagar o preço por isso. Vejam este tipo de correlações. E acho que é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Divirtam-se com os vossos dados. Alguma coisa, entre em contato comigo e fica um abraço, sim. Fiquem bem e boas correlações e bons grindes. Tchauzão.